Muito boa tarde, Santa Catarina. Um abraço especial para você que está sintonizado. Só eu que não estava sintonizado no microfone, né? Mas para você que estava sintonizado na NDTV Record, nesse início de tarde de sábado. Abraço também para a aniversariante de hoje, Florianópolis, 351 anos, a capital de todos os catarinenses. Hoje tem decisão, vamos começar a conhecer os finalistas do Estadual 2024. Daqui a pouco tem o jogo de volta da semifinal entre Avaí e Brusque. Lembrando que o Brusque levou a melhor no jogo de ida, 2-0. E amanhã o Criciúma recebe o Barra. Barra também venceu, Jair 2-1. Sábado também de Dunk Fight Show e, claro, a luta entre Popó e Grilo. E todo o evento são assuntos aqui do programa de hoje. Eu queria colocar o reforço do pessoal de casa. Nosso WhatsApp é 48 99191 4706. Manda uma mensagem pra gente, vale uma foto, um comentário sobre o seu time, uma pergunta para os nossos comentaristas, para os nossos convidados. Ó, nos gramados a semana foi diferente, né? Quem entrou em campo com vantagem viu ela escapar. Quem acreditava, ó, na paz das arquibancadas, assistiu cenas de filme positivo, né? Não aquele filme de Hollywood, lado negativo, uma batalha entre torcedores, coisa horrorosa, aquela expressão meia dúzia de abobado, já não pode ser mais usada não, né? Dezenas de bandidos literalmente disfarçados de torcedores lá em Joinville promoveram um verdadeiro quebra-pau. Deixa eu aproveitar para apresentar nosso time nesse primeiro momento, temos convidados especiais. Eu vou primeiro para pegar o boa tarde de Sérgio Badá, que, claro, acompanhou a movimentação do futebol e, claro, de olho nos bastidores da Chapecoense. Boa tarde, Badá. Tudo bem, Marcelo Mancho? Você, todos ligados do Clube da Bola. Meus parabéns à nossa querida capital, Florianópolis, que hoje completa mais um aniversário. Sintam-se todos abraçados, temos muito orgulho da nossa linda capital. Acompanhei todos os jogos do Campeonato Catarinense. Da semifinal durante essa semana aí. Olha, duas vitórias que precisam ser muito valorizadas. Na quarta-feira, o Brusque leva grande vantagem para o jogo da volta hoje. E depois a grande vitória do Barra, de virada contra o poderoso Criciúma por 2-1. Que bela vitória o Barra conseguiu na quinta-feira lá em Itajaí, né? Então temos muito assunto, cenas lamentáveis de brigas lá em Joinville. E na Chapecoense tudo meio quieto, o time continua treinando, treina e treina e treina e treina. É a rotina da Chapecoense, estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, dia 19, 20 ou 21 de abril. Valeu, Badá. O Badá fica com a gente até o fim do programa. Apresentar uma lenda, né, do futebol amador aqui da nossa região, da grande Florianópolis, Fábio Machado, autor de 74 com a camisa do Floresta e um dos maiores salários, né, da NDTV, porque ele trabalha no Portal Mais, no ND Play, no Jornal Impresso, no Clube da Bola, no Balanço Geral e no Santa Catarina no Ar, no SC no Ar. Fábio Machado, o teu boa tarde. Que semana, hein? Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, galera do Clube da Bola, né? Muito boa tarde, galera que está acompanhando a gente, os nossos convidados aí especiais, daqui a pouco serão apresentados. Olha, Mancha, a gente vinha acompanhando o futebol catarinense com notícias, né, fora do gramado, né? Semana retrasada, na outra semana, muita nota oficial, muita coisa chata, né? E a gente quer focar no futebol. Quando a gente achou que nessa semana só bola rolando, infelizmente tivemos essas cenas muito chatas, muito lamentáveis. Eu confesso que me estragou a noite, né, de tudo aquilo que a gente viu. Parece, antigamente eles marcavam briga escondidinho para ninguém saber. Agora não, agora é de... Talvez porque esse CPF sabe que não vão ser punidos. Infelizmente, pode ser que tenha punição. Nós vamos falar esse assunto daqui a pouco para o clube A, para o clube B, para o mandante, enfim. Mas o CPF não é punido, então não adianta. Então, quando a gente não punir futebol, não prender, proibir de ir estádio, qualquer outra situação, nós vamos apenas estar adiando a resolução desse problema. Uma pena, né? Eu queria hoje estar aqui, sentar aqui para falar de futebol, para falar da vitória do Barra, para falar da bela vitória do Brusque, mas infelizmente nós vamos tocar num assunto que incomoda. Ó, temos muitos convidados especiais hoje. Tá? O repórter, jornalista Matheus Thyssen, da Jovem Pan FM, está aqui com a gente. Já participou outras vezes aqui do programa para bater um papo também sobre toda a semana do futebol catarinense que foi agitada. Uma alegria te receber aqui, Matheus. Obrigado, Mancha. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde para você, para os amigos aqui
da NDTV. Fora de campo, infelizmente, né, mais uma vez essas cenas lamentáveis que volta e meia se repetem no futebol brasileiro, no futebol mundial, enfim. Mas dentro de campo, acho muito importante valorizar especialmente a vitória. Mais uma vez faz um campeonato muito sólido, muito consistente, desde que subiu lá em 2021, se eu não estou enganado. O Barra vem chegando forte, vem sendo semifinalista pela segunda vez com presença na Série D, então eu acho importante valorizar essa campanha do Barra também, a boa vitória do Brusque, já largando na frente para essa final do Catarinense. Mancha. Legal se falar do Barra, Matheus. Se a competição terminasse agora, não sei o que vai acontecer, tudo pode acontecer amanhã nesse jogo em Criciúma, mas o Barra já fez história aí em 2024, vamos falar sobre isso. Virtualmente com a gente ao vivo, via meeting, via internet, usamos da tecnologia para ter a presença de Professor Ingo, comentarista aí da MBTV, transmitindo o Campeonato Catarinense na internet. Uma alegria te receber aqui pela primeira vez, professor. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. A alegria é minha. Eu sempre vejo vocês de fora da tela. É um prazer hoje estar dentro da tela com vocês e falar sobre essa reta final do Campeonato Catarinense, o algo de errado que aconteceu lá na cidade de Joinville. Há 2000 anos, a gente não pode deixar a violência vencer a paz. Então, estou realmente aí com o Machado, o Fábio, que falou sobre o CPF, e a gente tem que correr atrás disso mesmo. Punir o CPF. Quem é culpado tem que ser punido, mas a gente tem muito assunto, seleção brasileira, principalmente Barra aqui da região, o técnico Vaguinho já não é mais o técnico do Marcílio Dias, então tem muita novidade para a gente falar aqui de Itajaí. Professor Ingo, que está num memorial ali, cheio dos troféus ali atrás, ali, o visual ali, depois ele vai contar pra gente. E um outro convidado, mas ele já é sócio aqui do programa. Sempre que o negócio aperta, a gente... Alô, doutor, pode dar uma chegadinha aqui, pode dar uma chegadinha no programa? Doutor Mário Bertoncini, procurador-geral do TJD do futebol de Santa Catarina, mais uma vez aqui com a gente. Legal demais recebê-lo novamente, professor. Mancha, muito obrigado pelo convite. Cumprimento aqui o Matheus, o Fábio aqui no estúdio, o professor, todos os telespectadores. O Fábio já adiantou parte do que eu penso, mas a gente pode também trazer outras ideias aqui para debater sobre essa questão da violência relacionada ao futebol. Vamos aproveitar então, doutor, fazer tipo aquela história de uma entrevista coletiva, cada comentarista vai fazer uma pergunta. Eu começo com Fábio Machado e o assunto é essa confusão. A gente usava uma expressão, né, volto a falar, é meia dúzia de abobado, cada torcida tem essa meia dúzia. A gente tá percebendo que esse número não bate, não são 6, são dezenas, 30, 40 bandidos que invadiram o campo na frente da polícia. A gente tem algumas imagens da briga lá em Brusque e acredito que teve até uma tentativa ali de homicídio, né? Quando um cidadão pega uma barra de ferro. E vamos combinar, né? Não pode ser tão fácil tirar uma barra de ferro da placa de publicidade, né? Parafusar melhor o negócio lá, pessoal. Tira uma barra de ferro e no estilo beisebol, dá uma na cabeça de um outro torcedor que cai no momento. Eu pensei, o que aconteceu ali? Fiquei muitíssimo preocupado. Eu começo então com o Fábio Machado. Bom, eu preciso dizer o seguinte, o CPF tem que ser culpado, obviamente, nós já falamos aqui, né? Mas se eu estiver falando uma besteira, depois o doutor me corrija. Mas isso é para a justiça comum, é para a polícia, né? A polícia civil, o inquérito. O TJD vai ter que se legitimar na questão desportiva, né? E aí eu vi uma informação, doutor Mário, que é um grande amigo meu também, sobre que o Brusque, por ser o mandante, né? Seria indiciado, o Avaí também indiciado, não sei se até que ponto a prefeitura lá, mas por que, no caso, só para entender por que o Avaí, o Brusque por ser mandante, né? A gente até entende, ele é o mandante, mas por que especificamente o Avaí seria denunciado, doutor Mário? Bom, eu quero entender a dinâmica, tá? Sim, vamos responder diretamente. Na justiça desportiva, existe uma responsabilidade também do clube visitante quando ocorrem desordens na praça de desporto. Muito embora, num primeiro momento, fica claro que a torcida do Avaí ela teve uma ação de defesa, mas logo em seguida outros torcedores invadiram o campo para brigar. Então, a Procuradoria ela vai denunciar ambas as equipes. Isso não quer dizer condenação. Tanto o Brusque como o Avaí vão se defender. Até estendendo um pouco mais, foi perguntado também, e o Joinville vai ser denunciado? Por enquanto não, nós não temos nenhum fundamento, nenhuma prova de que a torcida que provocou, que começou o tumulto, ou a torcida relacionada ao Joinville. Nós não temos essa prova.
E também não podemos ser levianos e levar um processo adiante sem comprovação. O que eu queria te responder, já, se eu puder, já te falo o seguinte. Desde 2003, o futebol ele tem adotado um sistema de punição que em 2009 foi modificado, que é o atual sistema que nós temos, né? O clube e o clube visitante são punidos na justiça desportiva com perda de mando de campo ou multa. Muito bem, parece que isso não é o suficiente. Nós tivemos uma mudança de cultura nos primeiros anos dessa nova legislação. Tivemos um caso de um Grenal em Porto Alegre, onde foi incendiado os banheiros químicos, outras coisas mais graves dentro de praça de desporto. Só que todo ano acontece uma coisa mais ou menos grave. Nós tivemos agora a questão do jogo Sport Fortaleza, nós tivemos um problema em Minas Gerais com óbito, com tiro fora do estádio, a questão de Joinville, que pode, começa com esses 6 que vocês falaram. Daqui a pouco alguém tira uma barra de ferro, daqui a pouco alguém, sabe, a coisa foge do controle. Então, parece que o sistema punitivo do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ele chegou ao seu limite. Vale lembrar que até alguns anos atrás nós tínhamos o programa Justiça Presente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Não é o TJD, é o Tribunal Justiça Comum. E esse programa foi desativado por um bom motivo, pela baixa incidência de fatos na praça de desporto. Uma briga, o usuário de drogas, etc. E o programa foi desativado porque não existia mais demanda. Então, agora nós partimos, e onde eu concordo plenamente contigo, nós temos tecnologia para tudo, né? A gente entra na portaria da maioria dos prédios e tem identificação digital e tal. Por que nós não trazemos isso para o futebol de forma urgente? Se identifica quem brigou e se vai na justiça cumprir uma pena restritiva de direitos, no sentido dele não poder mais comparecer num jogo de futebol durante 1 ou 2 anos. É o que aconteceu na Europa e é a única coisa que resolveu. E o pessoal fala assim, mas a Europa é diferente. Não, esse tipo de tecnologia ele está acessível e eu eu entendo que é o próximo passo. Os clubes são vítimas disso, a federação, o campeonato. Você corre o risco de estar com uma pessoa do seu lado e ser envolvido numa briga que você não tem nada a ver com isso. Isso a gente está cansado. O Fábio falou que teve dificuldade de dormir. Eu também, na hora que eu vi aquilo ali, disse, caramba, de novo isso, sabe? E uma coisa tão infantil, sabe? Pessoas querendo brigar no estádio de futebol. Então, vai marcar fazer um duelo num ringue, qualquer coisa. Não precisa ser ali. E dava para ver que era uma coisa assim, o começo foi muito diferente de uma coisa normal. Foi um grupo de uns 15 ou 20 pessoas indo direto para a torcida do Avaí. E aí, claro, num primeiro momento, os torcedores do Avaí se defenderam. Teve um ali, foi até um pouco imprudente, ficou ali na contenção. Mas aí depois já veio todo mundo para baixo. Aí a polícia as informações que a gente tem, ela estava num outro setor, tinha bastante policiamento. Tanto é que você já deve ter visto, eu recebi vários vídeos, um grupo ali de 6 policiais, e a princípio eles nada fizeram. Por quê? Porque eles estavam esperando reforço. Aí veio o reforço, veio balas de borracha, e aí, de uma forma relativamente rápida, o tumulto foi dissipado. Só para fechar, mas eu quero dizer uma coisa que eu considero a Polícia Militar de Santa Catarina a melhor do Brasil. Ponto. É a melhor do Brasil, não tem dúvida. Nós temos aqui a melhor polícia. Mas a sensação que eu tenho é que a polícia está lavando as mãos. Porque ela sabe que no final da história ela está enxugando o gelo. Vai prender o cara e não vai acontecer nada depois na hora de punir o tal do CPF. Só para explicar, as imagens que vocês estão vendo aí em casa, da confusão, elas estão um pouco fora de foco, foi proposital, porque essas imagens vão ser usadas aí para identificar muita gente. Agora a gente não quer atrapalhar a investigação, a gente tirou um pouquinho o foco das imagens, você percebe que ela está um pouquinho assim fora de foco. Outra coisa que eu percebi nessas imagens, a gente tinha muito aquela ideia que era uma gurizada, 15 anos, muita adrenalina, muito testosterona. Nada, tem os marmanjões ali na confusão e deu pra ver. Vamos lá pro Oeste, a pergunta de Sérgio Badar. Um abraço para o doutor Mário Bertoncini Filho, sempre um prazer estar conversando com o senhor. Mas o que a gente mais ouve, doutor Mário, é a palavra impunidade,
que esses caras aí, eles se aproveitam para fazer esse tipo de baderna, e isso infelizmente tem sido frequente aqui em Santa Catarina. Nesse mesmo campeonato catarinense nós já tivemos problemas, mas existe impunidade. Aí eu lhe pergunto, com a sua experiência, com o seu conhecimento, o porquê que existe a impunidade, e se algum torcedor desses aí, que se envolveram em outras brigas anteriores, se houve uma punição efetiva para alguém que tenha se envolvido nesse tipo de briga, nesse tipo de situação, porque o que mais se ouve de reclamação é a questão da impunidade. Aí eles se sentem encorajados a praticar esse time de crime, porque existe impunidade. O porquê que existe impunidade, o problema é das leis, as leis não são rigorosas. O que acontece que esse pessoal que briga uma vez, briga duas vezes, briga três vezes, vai brigar novamente e eles não são punidos? E se alguém já foi punido aqui em Santa Catarina em função dessas brigas que frequentemente nós temos visto dentro e fora dos nossos estados, aqui no nosso estado? Bom, em primeiro lugar, eu queria te cumprimentar, porque na minha primeira intervenção eu acabei nominando aqui as pessoas que estão participando do programa, acabei me esquecendo do teu nome. Badá, um abraço e obrigado pela pergunta. Tranquilo. O direito, a gente estuda direito, só que o direito é puro bom senso. Tudo que eu vou falar aqui, vocês já devem ter feito seu juízo de valores, vocês chegaram à mesma conclusão. Sem punição, há um estímulo para que essa atitude se repita em outro lugar. Nós tivemos aqui em Florianópolis, há cerca de umas 3 semanas atrás, uma comunicação do Ministério Público de Santa Catarina dizendo que se houvesse clássico, Avaí Figueirense, seria torcida única. Claro que essa medida é acertada, mas ela é acertada porque ela é necessária, não porque ela é ideal. O ideal, como eu falei antes, era ser identificação dos torcedores, e a partir do momento que se identifica um torcedor, aí ele fica com uma pena restritiva de direito de não poder comparecer perto de um estádio de futebol durante 1 ou 2 anos. É isso que tem que fazer. O Ministério Público não fez isso ainda, por quê? Porque nós não conseguimos que essa tecnologia da biometria, da identificação das câmeras de alta definição dentro do estádio sejam suficientes. Respondendo também a tua pergunta, sim, já houve casos dessa aplicação, só que o programa Justiça Presente do Tribunal de Justiça foi desativado por causa da baixa incidência desses fatos. E realmente, qual foi a última vez que a gente teve um problema? Tivemos um clássico, acho que foi o ano passado, tivemos 2 anos atrás, mas aí foi identificado o torcedor e o Figueirense até fez a defesa dele e tal. Mas aqui no caso do jogo Brusque e Avaí, fugiu um pouco do controle porque foi um número maior de pessoas. E aí só com filmagem em alta definição, e aí você cruza essa imagem com a identificação biométrica, você identifica a pessoa e essa pessoa vai ser chamada à justiça e vai fazer um acordo, ou um acordo obrigatório, no sentido dele não comparecer mais. É a solução. Isso já está, como se diz popularmente, está caindo de maduro. Isso já devia estar sendo implementado. Falei com o pessoal da federação e eles têm uma opinião um pouco parecida. Só que eles entendem que isso tem que ser custeado pelo Estado. Aqui eu não vou entrar nessa celeuma se nós vamos colocar mais esse encargo para os clubes ou o Estado ou os dois. Alguma coisa tem que ser feita e nós precisamos dessa identificação que nós não temos sequer na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente precisa começar com um campeonato de mais excelência e depois essa tecnologia igual o VAR. Quando começou era uma coisa absurdamente cara. Hoje é uma coisa mais acessível e está sendo usado de uma forma bem mais frequente. Legal. Pergunta agora para o Dr. Mário Bertoncini, do Professor Ingo. Boa noite, doutor Mário. Boa tarde, melhor dizendo. Já se puniu de várias formas as torcidas organizadas e a gente vê torcida do Avaí, Figueirense, Marcílio Dias, Brusque, eles não usam camisa, instrumentos, mas parece que a coisa não funciona desta forma. No individual, pelo menos, é a opinião da maioria que a gente está colocando. Então, antigamente, a gente tinha arremesso de copo, chinelo, pilha, rádio, e com a punição isso se acabou. Agora, quando se identifica o elemento na arquibancada, parece que o time não perde o mando de campo. Poderia ser dessa forma, no momento da agressão, naquele momento, tentar identificar pelo menos o elemento ou a maioria
para que a torcida organizada ou a maioria não seja punir no individual, como a gente vem conversando aí no coletivo? Exatamente, até porque a gente punir simplesmente ou parar o jogo ou já determinar o resultado, isso é muito perigoso. Existem elementos infiltrados em torcida, daqui a pouco alguém que está provocando a briga justamente para prejudicar o adversário. Então tem que ser com muita inteligência e paciência para a apuração desses fatos. A questão das torcidas organizadas, você me lembrou muito bem, volta e meia o Ministério Público tem que fazer uma intervenção, fez aqui no Avaí, no Figueirense, nas torcidas organizadas, fez em Itajaí, acredito que tenha feito em Joinville também, só que só isso não resolve, são várias atitudes. Aqui não há nenhuma crítica, nem à Polícia Militar, nem ao Ministério Público. Eu tenho certeza que se a gente estivesse debatendo aqui com o representante deles, eles iam chegar à mesma conclusão ou iam colocar a mesma ideia. Precisamos identificar e fazer uso da tecnologia para aí sim acabar com esses fatos lamentáveis dentro da Praça do Porto e nos arredores também. Legal, a gente fecha a rodada de perguntas com o Matheus Thyssen. Doutor, nesse caso específico de Brusque e Avaí, você citou perda de mando de campo, punição, às vezes até, sei lá, cancelar o jogo, enfim, já aconteceram situações assim. Para Brusque, para Avaí, até mesmo para o Joinville, né, que era o dono da arena, da prefeitura, enfim, o que de fato pode acontecer dentro de campo como punição para esse episódio? Bom, primeiro momento, uma denúncia pelo artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê o Brusque não é primário por causa de outros processos. Ele pode não ser reincidente no 213, porque a reincidência é quando, num período de 1 ano, acontece o fato mais de uma vez. Então, o Brusque talvez ele não seja reincidente no 213, mas ele pode ser reincidente por outros artigos do Código. Então, dificilmente se a defesa dele não for efetiva, ele vai fugir da pena mínima. E a pena mínima é 100, o máximo é R$100 mil, e a perda de mando de campo em até 10 partidas. Mas eu insisto, isso não é suficiente, não é suficiente. Nós precisamos também de uma reforma no Código, permitir que a gente consiga, por exemplo, tirar o mando de campo de forma imediata. O Brusque, eventualmente passar a final, vai jogar em outro lugar. Ah, é um remédio amargo? É um remédio amargo, mas a cura começa pelo remédio, nesse caso. Se nós não conseguimos identificar os torcedores e a briga existe, agora, te respondendo, vai ser apresentada denúncia contra ambas as equipes, já expliquei os motivos, com base no artigo 213 do Código. O Brusque vai se defender, qual é a defesa padrão? Porque o artigo 213 fala não prevenir ou reprimir as desordens na praça de desporto. Ele vai dizer o que ele fez antes do jogo e ele vai dizer o que ele fez no tumulto. E nós vamos tentar sensibilizar os julgadores da comissão disciplinar e, havendo recurso ao pleno, para que haja algum tipo de punição ao Brusque. Não é aqui uma caça às bruxas, mas é porque é necessário. Quem sabe na próxima vez o Brusque dimensiona melhor o sistema de segurança, sabe? Eu não quero aqui antecipar, mas só um jogo num município 180 quilômetros de Florianópolis ou 100 quilômetros de Brusque. Por que não a torcida do Avaí do outro lado da arquibancada e não ali perto da social? Sabe, todo o estádio ficou vazio, à exceção dos 2 lugares onde tinha um público, um do lado do outro. Sabe, não funciona assim. Quando teve aquele episódio lamentável lá do Atlético Paranaense com o Vasco, tudo bem. Também na arena. Mas as torcidas estavam bem mais separadas, demorou muito mais, porque não havia policiamento dentro do campo naquela oportunidade. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção, por que a torcida do Avaí ficou no espaço reservado ao visitante se era um jogo atípico? Onde o Joinville não estava jogando, joga para o outro lado. Não foi feito isso no jogo Nação e Joinville, que o mando era do Nação e no fim teve uma... Claro, a torcida do Joinville é enorme, né? Acabou ocupando a maior parte do estádio. Então, isso o Brusque vai ter que se explicar no processo, quais são as medidas que ele fez que não se mostraram suficientes. Deixa eu só fazer um questionamento aqui, né? Claro que agora, depois de passado, a gente viu que é um jogo de 8 erros, né? Todos os erros foram cometidos nessa situação. Por exemplo, fazer o jogo até em Joinville. A decisão do Brusque em fazer o jogo em Joinville, sendo que o Avaí tinha eliminado o Joinville 3 dias antes. Claro, que é uma conclusão que eu estou chegando depois, eu não falei isso antes. Mas para a justiça, né, como procurador, não dá uma sensação de... enfim, não dá uma sensação ruim, por exemplo, vai tirar o mando de campo do Brusque, mas o Brusque já não joga no seu campo.
já não tem, já Exatamente, tá fora, por isso né? que eu falei para você que nós precisamos de alguma modificação no Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Ele é um regramento do Conselho Nacional do Esporte, é do Estado. Nós, o ano passado, nós quase conseguimos, que eu digo, né, a Justiça Desportiva quase passou por uma modificação radical no sentido de que o código iria ser atribuição da CBF, por exemplo. A CBF poderia fazer o código dela, o futsal, o vôlei, cada um fazer seu código ou agrupar. Só que isso não passou. Então, nós ainda estamos num sistema que nós dependemos do Estado para a modificação do código. Parece que já está sendo, dezembro de 2009, esse atual modelo, não está mais sendo suficiente. Precisamos de uma modificação. E é ali, como você falou, é mais ou menos igual a um acidente de avião, né? É uma sucessão, nunca é uma coisa só, são vários. Talvez eu não quero antecipar, porque isso vai ser alvo da denúncia, do julgamento, mas o Brusque vai ter que mostrar para a gente como é que ele calculou esse jogo para Joinville. E assim, ó, nosso grupo lá de procuradores do WhatsApp, ninguém antecipou problema nesse jogo pelo fato de ser em Joinville. Até porque a eliminação do Joinville pelo Avaí foi em jogos limpos, quem reclamou da arbitragem foi o Avaí, e aqui o segundo jogo foi um jogo incontestável. A torcida não houve, não que justificasse, sabe? Mas assim, ó, foi uma eliminatória tranquila, sem briga, sem expulsão, sem provocação, sem problema nenhum, nos dois jogos. O Avaí contestou ali um gol, um impedimento e tal, fez um protesto na federação, normal, nada demais. Então, não havia esse motivo. Então, nós não conseguimos antecipar que haveria esse problema. Só que o Brusque vai ter que explicar por que ele deixou as duas torcidas tão próximas. Legal, agradecer demais a presença do Dr. Mário Bertoncini. No início, eu chamei ele de professor, não confundi com o professor Ingo, não. É porque realmente é um professor, é uma aula que ele dá quando ele visita o Clube da Bola. Já vou chamar o professor, as imagens, elas são muito claras, dá para identificar muita gente. E ontem, eu vi circulando aí no Instagram, nas internets, uma foto ou um print de algum vídeo do momento ali quase exato onde a turma tá vindo para descer e confrontar os torcedores do Avaí. Nessa foto, as pessoas estavam comentando, consigo identificar 15. Eu consegui identificar 17. Não sei se identificar no sentido do nome da pessoa, do CPF da pessoa, mas o rosto estava muito nítido nesse print, nessa foto que está rodando na internet. Professor Ingo, quer encerrar com a gente aqui? Só para encerrar, a dúvida com o doutor é que o Brusque também cedeu alguns ingressos para torcedores lá de Joinville ajudar a apoiar o Brusque. E se nessa briga, supomos que nessa briga foram torcedores de Joinville, porque às vezes, pelo símbolo da mão, a gente nota a torcida de quem é a torcida. Se for torcedor de Joinville, muda alguma coisa ou o Brusque paga da mesma forma? Bom, esse incêndio já foi parcialmente apagado pelo presidente do Joinville. Ele explicou que o Brusque lhe forneceu 500 ingressos e ele usou só 22. Só que o empresariado de Brusque comprou ingresso e distribuiu isso. E o Brusque vai ter que explicar, né, como é que foi feita essa distribuição. Foi para os sócios e tal. Ele vai ter que se explicar porque ele era o mandante do jogo. E a questão da torcida do Joinville, como eu falei no começo, vou repetir, precisa ser comprovado. A gente não pode, na base do achismo, isso só pode ter sido coisa da torcida do Joinville. Isso não funciona no processo. Nós temos que ter um mínimo de responsabilidade e também não envolver o Joinville numa celeuma que a gente não tem uma convicção de que existe. Até o próprio fato de um torcedor fazer um símbolo relacionado a uma torcida do Joinville, isso nada prova, porque ele pode ser um infiltrado, ele pode ser uma pessoa que quer justamente prejudicar a torcida, pode ser um torcedor rival. Então, só isso não serve, né? A gente não pode também, em nome dessa moralidade, fazer uma denúncia sem um mínimo embasamento de prova. Doutor Mário, agradecer demais sua participação mais uma vez, sempre muito gentil. Você falou que tinha é tão sócio do programa que tinha um recadinho para passar, passou uma foto para a produção, é isso? Produção, tá na mão essa foto? Pode falar aí, doutor. Bom, gente, muito obrigado. Eu espero que o campeonato se desenrole dentro de campo, como foi até agora. Isso é uma foto eu e a minha filha,
nós estamos treinando jiu-jitsu lá na academia do grande mestre Alexandre Araújo, que mandou um abraço a todos aqui. Grande Araújo. Mancha. E eu preciso dar pagar o meu carnê social. Tem uma pessoa de aniversário, segunda-feira, chamado Mário Bertoncini. Estará fazendo 88 anos, vou sair aqui do estúdio, vou dar uma passada aí. Exatamente, 88 anos, não é para qualquer um, tá firme e forte. Pai, um grande abraço, te amamos e muito obrigado pelo convite. Um abraço à minha família, meus amigos, pessoal lá da academia do Alexandre. Eu não posso falar porque são mais de 40, só de faixa preta lá é mais de 27. E eu estou só no comecinho aqui, mas já posso dizer para vocês que o jiu-jitsu é uma coisa apaixonante. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Não tinha história da rifa? A minha filha... Não, mas isso eu vou falar para vocês aqui. Pra gente, tá certo. Vou fazer o seguinte, vamos pro intervalo e a gente volta para falar mais de futebol, Campeonato Catarinense, semifinais e o Dunk Fight Show, que é hoje, Popó contra Grilo. A gente vai pro intervalo e volta, é rapidinho.